aqui para o pessoal. Então, eu sou gaúcha, residente em Brasília há muitos anos, então eu atendo aqui em Brasília e faço atendimentos online, porque a gente consegue, né, por meio dos atendimentos online, cobrir muitas pessoas, especialmente fora do país, em outros estados, então a gente consegue, realmente o atendimento online tem sido bem interessante e bem ativo. A minha formação, eu sou formada em fonoaudiologia e psicologia, e eu iniciei o trabalho com zumbido, porque eu fiz um curso da TRT, da Tinnitus Retraining Therapy, no ano 2000, lá em Londres, faz muito tempo, logo que eu formei na Fono, e estava finalizando a psicologia. E, enfim, e aí comecei a trabalhar com zumbido e me apaixonei, enfim, meu mestrado foi nisso, meu doutorado foi nisso, e meu trabalho é ligado a zumbido e às sensibilidades auditivas, especialmente. Então, zumbido, hiperacusia, misofonia, fonofobia, o recrutamento. Então, essa é minha área de maior conhecimento. Tonturas, é a área que eu trabalho mais de pertinho, tanto pelo lado psicológico quanto pelo lado fonoaudiológico dessas situações. Então, eu trabalho nessas duas vias. Isso, então a Elisiane aí, ela tanto fonoaudióloga quanto psicóloga, e ela trabalha atendendo esses tipos, esses pacientes, né? Principalmente a gente vai falar hoje aqui do zumbido, mas também com tontura. E hoje nós vamos falar especificamente do papel do psicólogo, né? Com esses pacientes, juntamente com a abordagem de outros profissionais. Então, aqui me apresentar rapidinho para quem não me conhece, eu sou Andreia, sou fisioterapeuta, moro atualmente em Vila Velha, mas sou mineira também, estou aqui há poucos 4, 5 anos mais ou menos. E assim como a Lisiane, a gente também faz atendimentos online para ajudar aí pessoas que às vezes não têm esse acesso, né, de profissionais mais especializados onde moram, às vezes no interior, ou então até mesmo fora do Brasil. E hoje nós vamos conversar aqui então, Elise, sobre essa questão do psicólogo. Então, muitas pessoas mandaram perguntas para tentar entender um pouquinho como o psicólogo pode ajudar quem tem zumbido, se são todas as pessoas que têm zumbido que precisam de um acompanhamento psicológico. E para começo, vamos falar um pouquinho sobre zumbido, porque às vezes as pessoas têm a dúvida, o que é o zumbido, né? Assim, eu percebo um som, mas não é aquele zzz daquela de abelha, é um zumbido? Pode ser um zumbido ou não? Então vamos primeiro falar um pouquinho sobre o que é o zumbido. Define assim pra gente um pouquinho, por que que ele acontece, para as pessoas primeiro entenderem. Bom, zumbido é todo e qualquer som que alguém percebe, que você percebe, e que não vem de uma fonte sonora externa. Então, é um som que, se você chegar para o seu marido, se você chegar para o seu pai, para sua mãe, e disser: olha, você está ouvindo isso? Isso é o barulho da geladeira? Isso é o barulho. Não, não é. É um som que só você percebe, que ele é interno. Existem zumbidos que são chamados de zumbidos objetivos, onde a gente chega pertinho da pessoa e a gente é capaz de perceber o som. Eles são zumbidos mais raros, menos frequentes. Normalmente eles estão ligados a alterações vasculares ou musculares e eles precisam de uma investigação específica, mas são menos frequentes. Normalmente a gente percebe zumbidos subjetivos. Subjetivos justamente porque ninguém mais percebe. Então, é um som que você escuta e que não vem de fora. E ele pode ser um som de diferentes apresentações. Nós chamamos todos de zumbido, seja ele um apito, seja ele um chiado, seja ele pulsado, seja ele contínuo. Tudo isso para a gente dá o nome de zumbido. Então, isso também gera uma confusão, que alguns pacientes dizem: o meu não é um zumbido. É um som que é assim, assim, assim. Para nós, o nome zumbido abraça diferentes tipos de sons que são percebidos pela pessoa e que não vêm do ambiente externo. Não necessariamente ele precisa ser um problema, e a gente sabe que aí tem 80% das pessoas que percebem zumbido, para quem o zumbido não é um problema. Então, são pessoas que não vão chegar para mim, não vão chegar para a Andréa, não vão chegar para tratamento, porque o zumbido não incomoda, não atrapalha, não interfere na qualidade de vida. Em compensação, a gente tem um grupo de pessoas que tem um zumbido que a gente chama de um zumbido que seria, então, considerado uma questão, um problema. E aí, essa questão, este problema, o zumbido que configura isso, que a gente chama de distúrbio de zumbido. E aí, esse sim, normalmente vai em busca de um tratamento, né? Precisa de uma intervenção, e aí é onde a gente pode ajudar.
Não sei se Isso. Então, assim, esclareci. isso, ok. E às vezes, acho que hoje em dia não mais, mas assim, antes muito se falava que zumbido às vezes é uma coisa de uma pessoa que tá com problema de cabeça, tá ficando doido, que isso não existe, que é coisa da sua cabeça. Então hoje os estudos já mostram que o zumbido realmente existe, né? Existe esse som, né? E esse som, ele é originado lá no nosso córtex auditivo, né? Então o nosso existe aí uma tentativa do cérebro, né, de manter esse equilíbrio aí em relação aos sons que chegam, e por uma deficiência aí das células auditivas, esse som, essa codificação de som, né, ela se torna um pouco aí atrapalhada, digamos assim, e a pessoa começa a perceber o zumbido. Então, o zumbido é algo que existe, né, hoje já se sabe que existe, e muito se tem falado em relação à questão de tratamento, porque também, infelizmente, muitos profissionais ainda só falam no zumbido como algo que não tem o que fazer, né? Que os pacientes precisam se acostumar. Então, isso já é algo bem assim ultrapassado, né? Você que é tanto fono quanto psicólogo, você já tem visto aí em relação a essa questão também das abordagens que a ciência já nos mostra que são eficazes para o tratamento do zumbido, né, Lise? Então, assim, hoje em dia a gente não pode mais aceitar isso, né? Quando o paciente vem falando, um profissional falou que não tem o que fazer. Isso é uma informação errada, equivocada, porque nós temos aí muitas abordagens, inclusive essa questão aí da abordagem psicológica, né, que nós vamos comentar aqui um pouquinho sobre ela. Qual é a vantagem, qual é o benefício que traz para o paciente com zumbido? Então, assim, a gente tem várias perguntas aqui, mas eu acho assim importante a gente, vamos começar falando sobre isso, sobre assim o papel do fonoaudiólogo no tratamento do zumbido. Primeiro, todo paciente com zumbido, ele precisa, até foi uma pergunta, precisa de um acompanhamento com psicólogo? Bom, o zumbido, como eu vejo, o zumbido é multicausal. São múltiplas causas. Essas múltiplas causas geram mudanças no funcionamento do córtex, do cérebro, em regiões que a gente já tem mapeadas, né? Tanto a via auditiva, córtex pré-frontal, giro cingulado, córtex parietal. A gente tem áreas do cérebro que a gente já sabe que entram numa ativação diferente, uma oxigenação diferente, num funcionamento diferente. E isso é o que mantém zumbido, é o zumbido, talvez. Eu diria que é como a gente enxergasse zumbido, isso, essa hiperativação. Uhum. Mas ele tem causas diferentes. E essas causas podem ser musculares, que demandariam uma intervenção fisioterápica. Essas causas podem ser alterações na audição, que de repente um aparelho auditivo, um tratamento auditivo possa auxiliar. Essas causas podem estar relacionadas a distúrbios do sono, onde a gente tem que tratar o sono obrigatoriamente. Podem estar relacionadas a distúrbios metabólicos. Então, pessoas que têm alterações da glicose, que a gente sabe que são super causadoras de zumbido, colesterol, alterações vitamínicas, B12, vitamina D, zinco, enfim. Então, a gente tem múltiplas causas. Então, eu nunca digo assim, inicia já de cara, vai para um psicoterapeuta. Não. Precisa ser avaliado, vamos verificar o que pode estar envolvido e tratar essas múltiplas causas. Eu não acredito que todos os pacientes de zumbido necessitem de uma psicoterapia e que a psicoterapia é a saída para todos os zumbidos. Não. Tem muitos pacientes que não vão precisar da psicoterapia para resolver o seu zumbido ou para ter uma melhora do zumbido. Mas a psicoterapia é uma possibilidade de tratamento para todos os pacientes que têm zumbido. Então, a vantagem, talvez, da psicoterapia é que ela tem uma abordagem que vale para todo mundo que tem zumbido, tá? Independente das causas, de quantos anos tem zumbido, de como, enfim, a psicoterapia pode ser uma ferramenta interessante para todos os pacientes que têm zumbido, mas eu não considero ela nem exclusiva, nem única, jamais para todos os pacientes. Tá? Então, eu acho que a gente precisa ter uma consciência de abordagens múltiplas, que o paciente normalmente tem uma resposta melhor. Isso. Até porque, né, Elisiane, a gente vê assim no consultório que existem realmente pacientes que eles já têm um perfil mais ansioso,
né, mais tenso, tem traços, às vezes, até de depressão. Então, quando nós temos pacientes com esses perfis, nós observamos que nós precisamos, geralmente, aí, entrar em conjunto com outros profissionais, para que a nossa abordagem seja uma abordagem mais eficaz. Porque, às vezes, o paciente não consegue ver melhora, né, em relação ao incômodo, por exemplo. O volume do zumbido, às vezes, é uma nota 5. O paciente dá qual a altura do seu zumbido? Um volume 5, mas qual é o incômodo? 10. Então, o incômodo é muito maior, o sofrimento é muito maior do que o volume em si, do que o som em si. Então, para esses pacientes, nós percebemos que o acompanhamento psicoterápico aí é de fundamental importância para que essas redes aí de neuronais, né, principalmente do sistema límbico, sejam trabalhadas de uma maneira a equilibrar esse sistema. Porque a gente precisa de um equilíbrio, né, em relação à questão do corpo mesmo, da parte muscular, da parte física, mas também da questão das emoções, né, dos sentimentos. E a gente vê que quando esse trabalho conjunto acontece, a resposta do paciente para esses tipos de paciente é muito melhor, né, em relação à abordagem com a psicoterapia, por exemplo. Você falou uma coisa muito importante, assim, a psicoterapia, a TCC, a linha de psicoterapia mais indicada para se tratar, existem diversas abordagens dentro da psicologia, a mais indicada, mais estudada, que tem mais comprovação científica, seria a terapia cognitivo-comportamental para zumbido, e aí vale um profissional que entenda de zumbido. Essa é uma frustração de muitos pacientes, porque eles dizem, eu até faço terapia, mas o profissional que me acompanha não conhece, não entende, às vezes com a sensibilidade auditiva a gente vê muito isso também, né? O meu profissional que está me acompanhando também não conhece uma misofonia e tal, e aí tem uma certa limitação em auxiliar em relação a isso, e talvez isso nesse momento seja a coisa que mais aperta. E uma coisa importante para a gente ter em mente é isso que você disse, olha, o foco da psicoterapia é em trabalhar o incômodo. A gente não tem como foco e como promessa na psicoterapia uma abordagem de a gente tratar o volume do zumbido, a presença ou a ausência do zumbido. Isso vai eliminar o meu zumbido. Se eu fizer uma psicoterapia, meu zumbido vai sumir. Não tem esta promessa, a gente não pode, aliás, né, a gente nem pode fazer isso com nenhum tipo de tratamento, mas com a psicoterapia especialmente. Então, o foco da psicoterapia, o que a gente já tem muita comprovação científica, muito mesmo, é que a psicoterapia é muito eficaz em trabalhar o incômodo. Então, mesmo que o zumbido exista, mesmo que ele ainda esteja aí, mesmo que ele ainda esteja no volume que ele esteja, eu não dou muita conversa para ele. Ele já não me atrapalha, ele já não me chama atenção, ele já não me impede de fazer nada, eu já não sinto tanto desconforto. E assim eu começo a ter a vida de volta, que muitas vezes nos é roubada pelo zumbido, ela acaba voltando. E esse é o foco da psicoterapia. Alguém até perguntou aqui se o zumbido pode ocorrer em crianças. Sim, zumbido ocorre em crianças. Crianças, adultos, idosos, acontece em todas as idades. A questão das crianças é a dificuldade de muitas vezes a gente ter esse relato da criança falar que tem essa sensação. Ontem eu atendi uma criança que veio para mim por uma questão de misofonia, e aí com a conversa com o otorrinolaringologista, a mãe me contou que ela descobriu que ele também tinha zumbido, e ele nunca falava porque, na verdade, ele achava que todo mundo tinha, ou seja, não é um zumbido importante, o foco do nosso tratamento não vai ser o zumbido, porque para ele não é uma questão, não incomoda, não atrapalha, mas existe ali o zumbido também em crianças, sim, tá? E para algumas crianças, inclusive, com incômodo, e aí, obviamente, a abordagem tem que levar em consideração isso, tá? E então, alguém escreveu sobre ansiedade ali, eu não sei se eu posso já... Pode a ansiedade... falar. E você até comentou, né, de ver em alguns pacientes comportamentos, assim, características de ansiedade e de depressão. Eu sou faladeira, você me corta, André, ainda mais falando zumbi. Pode falar. Vai falando. Eu vou indo, eu vou me emocionando. A gente vê muito, e a gente vê muito no consultório, nitidamente, mas a gente tem muitos dados científicos de que sim, a ansiedade e a depressão são características muito frequentes em pacientes com zumbido, seja ela prévia ao zumbido, seja ela
pós ou peri ali, ou durante o surgimento do zumbido, ou no momento que o zumbido surgiu. É muito comum, e eu sugiro que vocês que estão assistindo lembrem aí do momento que o zumbido ou ficou mais forte, ou que o zumbido apareceu, se foi um evento da sua vida em que você estava mais estressado, ou que você estava mais entristecido, com a vida mais bagunçada emocionalmente. Enfim, observe, porque talvez muitos de vocês vão contar para a gente aqui que sim, tem uma relação sim, tá? Isso não quer dizer que o zumbido é emocional. Ele tem diversos fatores, mas existe uma colaboração do sistema emocional no surgimento e na manutenção do zumbido. Existe uma questão neuroquímica, existem combinações ali da via auditiva, uma conversa da via auditiva com o nosso sistema límbico, que é o sistema emocional, que faz com que a gente tenha um maior incômodo ou um menor incômodo em relação ao zumbido, que dá o significado para o zumbido. E a gente tem também características de personalidade, que nem a André falou, a gente vê uma personalidade de uma pessoa. Sim, isso já é mapeado, a gente sabe que tem algumas personalidades, por exemplo, personalidade neuroticista, que é um tipo de personalidade de pessoas que têm uma visão mais negativa da vida, que tem se assustam mais com doença, que tem uma visão um pouco mais pessimista das situações. Normalmente são pessoas que vão ter maior sofrimento com o zumbido, tá? E também uma personalidade que chama do tipo C, que também tem características muito similares a essa, assim, né? Um pouco mais ansioso, com as situações em geral, já tem essa personalidade mais enraizada. Então, sim, a gente percebe que normalmente quem tem essas características ou está vivendo um momento de vida mais estressante ou mais entristecido, ou enfim, tem uma tendência maior a ter um incômodo mais elevado com o zumbido. Eu acho importante também aqui, né, Lisiane, a gente falar, você comentou aqui um pouquinho antes, em relação assim, nem sempre nós temos profissionais especializados para tratar zumbido, né? Vamos falar aqui de psicólogo, por exemplo. Mas mais do que encontrar um psicólogo especializado, é você cuidar da saúde mental. Porque às vezes a pessoa fala, eu não encontro um profissional especializado. Mas é importante cuidar da saúde mental, ainda que não seja especializado para o zumbido, porque faz toda a diferença o paciente, né, a pessoa saber lidar com aquele momento que está passando, que está vivendo, porque senão acaba que a vida perde o sentido e a vida gira todo só em torno do zumbido. Então, assim, mesmo que não seja um psicólogo especializado em zumbido, que seja um psicólogo, né, que faça esse trabalho na linha de TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, para conseguir alinhar a questão aí desse incômodo, desse sofrimento, né, em relação ao zumbido, o que pode ser feito ali para que a pessoa ela dê a volta por cima, né? Porque qual é o objetivo do tratamento, tanto fisioterapêutico quanto do fonoaudiólogo, quanto do psicólogo? É fazer com que a pessoa não somente fique sem perceber o zumbido zere, mas que ela viva sem o sofrimento, né? Sem aquele incômodo, sem que a vida dela esteja toda voltada só para o zumbido. Então, esse é o objetivo nosso como profissional, é oferecer para a pessoa uma melhor qualidade de vida. Então, assim, se na sua cidade não tem um profissional, você não consegue fazer uma consulta online com um profissional especializado, procure um psicólogo que você possa contar também as suas dores, né, Lisiane? Porque nós precisamos dessa saúde mental, todos nós, na verdade. Não só quem tem zumbido, mas todos nós precisamos desse equilíbrio da saúde mental até em relação à questão de dores crônicas, a gente sabe que também tem tontura, né? A tontura postural perceptual persistente, que é uma tontura relacionada também à questão emocional. Então a gente precisa ter bem equilibrado, né, essa questão do corpo e da mente, né, das emoções. É porque a gente entende que emoções não são palpáveis, mas a gente esquece que as emoções e os pensamentos e emoções caminham juntos. Eles liberam química, e essa química ela vai para o cérebro e vai para o corpo todo. Então, o pensamento, a emoção, ela é física de certa forma, porque ela vai liberar uma neuroquímica que vai afetar o nosso corpo de uma maneira positiva ou negativa. E isso pode intensificar algumas sensações, sejam elas boas ou ruins. Então, sim, tratar a saúde mental é de total importância.
E não tem como tratar saúde mental sem tratar o resto, a saúde física. Então, isso é uma coisa que eu acho que também os psicólogos hoje estão cada vez mais atentos a isso. Não dá para se falar em saúde mental para um paciente que não faz nenhuma atividade física. Não dá para a gente falar em saúde mental para um paciente que está muito focado em tela o tempo todo, que a gente sabe Não o dorme impacto bem, disso. né? Um paciente que não dorme bem, que se alimenta mal, come muito doce, muito carboidrato. Ah, por quê? Não, porque literalmente vai te fazer ficar mais ansioso, mais agitado, mais nervoso. A química que a alimentação libera não favorece alguns sentimentos e algumas emoções. Enfim, então esses cuidados que eu acho que o profissional psicólogo pode te orientar, pode te acompanhar e te estimular, inclusive, a manter um estilo de vida saudável, que vai ser Sim. indispensável para que a tua saúde mental realmente esteja o mais equilibrada possível. Eu sempre falo isso. A gente não tem a ideia de transformar a vida de ninguém em um conto de fadas, ficar tudo cor-de-rosa. É impossível, a gente não consegue. Eu adoraria. Mas não funciona assim. A gente vai ter os desafios da vida, vai ter dia bom, dia ruim. Então, às vezes, até os pacientes vêm e dizem, eu tô triste, como é que eu faço para me livrar da tristeza? Sinta a Faz tristeza, parte, né? faz parte, né? A É diferença ruim, é eu não saber gosto lidar, né? disso. A questão é saber não afundar na tristeza, viver ela, tirar o que ela está querendo me mostrar, me ensinar, me transformar com aquilo ali, e ok, ela poder passar também, e eu não me afundar nela. Né? A ansiedade também, olha, o que que eu faço e tal. Claro, vou criar algumas estratégias, até porque certos níveis de ansiedade não são nada bons, mas eu vou ter situações. Se eu tiver uma apresentação para fazer em público, eu fico ansiosa. Acho bastante natural. Né? Então, talvez algumas pessoas não sintam ansiedade, a maioria vai sentir numa situação que nem essa, muito provavelmente, né? Desde que isso não me impeça, desde que eu não deixe de fazer nada em função disso, né? Ela tem uma visão um pouco saudável, até saudável. Então, tem um quê nesses sentimentos que também são bons, que também são educativos para nós. Então, também ter a ideia de que eu não vou sentir mais nada, nenhum sentimento ruim, também é uma solução. Tenham em Sim, mente sim, que ainda vai ter. Né? com Assim como certeza. a ideia de que eu nunca mais vou escutar nenhum som, o zumbido vai ter que desaparecer. Mesmo que ele não desapareça, ainda assim a minha vida pode ser ótima? Sim, pode. Né? Então Sim, é isso que eu tenho que ter em mente. isso. E é importante aqui a gente falar também, assim, eu vi uma pergunta ali em relação à questão do que faz surgir o zumbido. Então, assim, às vezes a pessoa fala, a gente está falando aqui de ansiedade, né? Algumas situações assim negativas, mas podem ser situações físicas também, um Sim, trauma, uma queda, alguma coisa. Então, assim, por que que o zumbido acontece, né? Porque já tem ali uma deficiência ali na questão das células auditivas, do funcionamento das células auditivas. Então, a gente já tem uma lesão ali nas células auditivas que predispõe ao zumbido. Então, algum fator ali que acontece faz com que aquele zumbido seja percebido. Né? Mas por que que ele se mantém? Né? Porque muitas coisas no nosso cérebro chegam para nós, a gente ouve, né? Não damos elimina. importância, não está relacionado com perigo, a gente esquece rapidamente e pronto. E por que que o zumbido se mantém sendo percebido? Né? Então, assim, várias situações podem fazer com que o zumbido comece a ser percebido, mas a principal relação que nós sempre pensamos com que ele, para que ele se mantenha, é muita questão da ativação do sistema límbico, que é a questão da parte emocional. Por isso que a gente sempre orienta, né, quando o zumbido está em um nível de incômodo muito alto, quando ele já se mantém por um período aí maior de 6 meses, que já se torna crônico, a gente sempre começa a pensar nesse sentido para ajudar tipo, inibir um pouquinho essa área, né? Essa área aí que a gente precisa que esteja mais equilibrada aí em relação às emoções. Eu sempre digo o seguinte: existe sempre uma participação do sistema auditivo, seja ela temporária ou não. Então, às vezes, não existe uma lesão permanente, mas a gente tem, por exemplo, uma otite. Uma otite foi lá, fez lá uma privação, uma alteração da via auditiva por um tempo, e isso gerou alterações centrais. A grande questão é a circuitaria central.
E nessa circuitaria central é onde o sistema límbico, o sistema emocional entra, onde ele participa, porque é ele que dá significado para as coisas. Então, se a gente pensar assim, você escuta uma música e eu escuto a mesma música, e talvez a gente tenha sensações muito diferentes em relação à música. Você ame, eu odeie. Você lembre de algum evento da sua vida. Para mim, ela não significa nada. A letra mexa com coisas que você já viveu. Para mim, não mexe com nada. Então, o nosso sistema límbico, ele está completamente ligado ao que está entrando no meu ouvido o tempo inteiro, porque é o meu sistema límbico que vai dizer que você ama, que vai dizer para mim que eu odeio, que vai dizer que você lembra de coisas que você viveu e que para mim não me fala absolutamente nada. Enfim, então, o meu sistema límbico, ele dá significado para as coisas. E é esse significado que é diferente de pessoa para pessoa. E essa diferença faz com que o zumbido seja mais incômodo, ou seja, essa ativação dessas áreas auditivas, dessa circuitaria se hiperative, ou que ele vai para o canto e não me incomoda e não vai ser um problema para mim. Então, o significado que eu dou para as situações fazem com que eu lide com elas de uma maneira diferente. Eu sempre falo de romance, porque eu acho que todo mundo já viveu alguma situação assim na vida. Então, assim, quando você já se apaixonou por alguém, aquela pessoa era o centro da sua vida, né? Paixão é assim, não sei se vocês já viveram paixões, né? Acorda, lembra da pessoa, o coração bate, você sorri Em função, sozinho. né, da pessoa. O cheiro que lembra a pessoa, você pensa na pessoa o dia todo, você tá apaixonado, você tá feliz, você tá ótimo, né? E aí, aquela pessoa, de repente, não dá certo, a situação não é tão boa assim, vai passar um tempo na sua vida, seu cérebro vai se reorganizar. Esse tempo pode ser maior ou menor, porque cada pessoa vai lidar com isso de uma maneira diferente, com base nas suas vivências, com base nas suas experiências, nos significados que isso tem para cada um de nós. Em algum momento da vida, a gente vai cruzar com essa pessoa na rua e a gente vai lembrar, meu Deus, eu olhava para essa pessoa, meu coração palpitava, eu não podia, nossa, né? Meu mundo caía. Hoje eu olho para a pessoa e eu não sinto nada. Quando muito, eu sinto, sei lá, oi, que bom, um amigo, ou Deus me livre, não quero ver nunca mais na minha vida, mas assim, não me dá ódio, não me dá essas emoções que ele me gerava antes. Então, essa situação, ela é possível com zumbido. Então, hoje ele tem um significado como uma paixão ruim, eu digo que é mais ou menos isso, uma paixão tóxica, não tão boa para muitas pessoas, mas isso é possível de ser modificado, porque o cérebro é plástico, ele se movimenta, ele se rearruma, e nesse reajuste do cérebro, esse significado modifica, o rearranjo das células se modifica, e esse zumbido passa a, de repente, não ter significado nenhum. Então, eu cruzo com ele em algum momento do dia ou da noite, ele tá aí, viro pro lado e tchau, e ele já não significa mais nada para mim. Então, isso talvez ajude a entender um pouquinho de como é que a gente consegue mexer, movimentar em relação ao cérebro. É isso que a psicoterapia busca, essa modificação do córtex, do cérebro, é uma ideia de realmente uma alteração central, o objetivo é esse, para que esse cérebro pare de processar essa informação da forma que está processando nesse momento. Uhum. Isso aí é importante para as pessoas entenderem, né? Por quê, né? O que a terapia faz, né? Como que mexe lá dentro, como ajuda. Então, vamos falar aqui das nossas perguntas, que nós temos as perguntinhas aqui que mandaram para nós aqui. Então, vamos falar aqui, ó. Se perguntaram se o zumbido tem relação com algum problema psicológico. Eu acredito até que você já tenha comentado aqui, né? Que não é necessariamente um problema psicológico, né? Não, mas ele pode vir junto com alterações e problemas psicológicos, tá? Então, vamos lá. Por que o zumbido não é resultado de ansiedade? Todo mundo que tem ansiedade teria zumbido. Não é real. É a depressão que gerou o zumbido. Não é só a depressão, tem uma circuitaria específica que causa zumbido lá no cérebro. Então, tem outros fatores que foram ativados e a depressão pode colaborar nisso, a ansiedade pode colaborar, o estresse pode colaborar,
Um toque, um transtorno obsessivo compulsivo pode colaborar, porque tem uma circuitaria, uma neuroquímica que ajudam neste processo, mas não obrigatoriamente. Então, a gente vai ter pessoas aí com ansiedade, com toque, com depressão, que não tem absolutamente nenhum zumbido, tá? Então, tem essa relação, tá? E tem aí as características de personalidade já mais mapeadas que favorecem a gente a ter um maior incômodo com o zumbido. Ok. Então, fizeram aqui também uma pergunta que vamos ver se a gente entende aqui. Os sons internos podem ser diminuídos pelo ouvido? Mesmo assim, podemos ouvir constante? É normal? Então, eu não entendi muito bem essa pergunta, eu É, também anotei ela aqui. ficou, É, ficou um pouco por, difícil de compreender, né? por quê? Mas Porque, na verdade, o zumbido é o som interno, né? Eu costumo dizer, e é o que eu acabo contando lá para os pacientes, que, na verdade, a gente ouve é o som do corpo, é o som da circuitaria do nosso cérebro, né? É o som do funcionamento da nossa máquina corpo, que fica forte. Eu até dou o exemplo sempre lá no consultório que meu ar-condicionado fica ligado o dia inteiro, nem dou bola para ele. Ele produz um som. Então, eu tenho circuitaria do meu corpo funcionando o dia inteiro e eu nunca nem prestei atenção que ele produz som. Mas se você pensar, a gente tem líquido sacudindo aqui dentro pra caramba, aqui na cabeça, aqui. Tem disparo elétrico aqui pra caramba. Tem músculo que para tudo que é lado, que se, né, faz um monte de coisa. Se você vai fazer perceber a corrente sanguínea, você coloca aqui para ver a carótida, você vai também da corrente sanguínea. Quer dizer, nós produzimos sons. E a gente não percebe esses sons no nosso dia a dia. A gente nem se dá conta que eles existem, porque o nosso corpo está entendendo eles como parte do nosso maquinário. Meu ar-condicionado ligado é parte do meu ambiente. Não presta atenção. Se o ar-condicionado começar a fazer um estalo, um barulho, ficar diferente, opa, sinal de que alguma coisa não está legal aqui no funcionamento desse ar, vou chamar um técnico. E é isso, às vezes, que a gente pode grosseiramente entender que é o corpo avisando que alguma coisa modificou. Então, esse som interno, por isso que eu considero isso, eu não sei se você vê de outra forma, mas eu considero que o som interno é o zumbido. sim, sim, é. Eu pensei nisso mesmo, essa questão do funcionamento, né? Porque o silêncio absoluto não existe, né? Nem para quem não tem zumbido, porque a gente ouve, né? A circulação, a questão do batimento cardíaco, a respiração. Então, eu entendi que fosse dessa forma mesmo que você abordou. Vamos fazer responder a pergunta que está aqui, ó, da Sandra. Existe algum remédio? Tem que fazer exame? Pode ser infecção? Então vamos por partes aí. Existe remédio Para zumbido, para para o o zumbi? sintoma do zumbido, não existe remédio. Pode existir remédio para possíveis causas do zumbido. E aí a única forma é saber se o que está causando o seu zumbido. Então, assim, dizer este remédio é para quem tem zumbido, fuja. Fuja, que é balela, tá? Isso é coisa de internet, é um perigo, inclusive. Eu, assim, desconheço isso. Então, você busca um profissional, avalie, sim, tem que fazer exames, obrigatoriamente tem que fazer exames. Mínimo dos mínimos dos exames que você vai fazer é, no mínimo, uma audiometria, uma imitanciometria, um exame de audição, e no mínimo, um exame de sangue para avaliar as questões metabólicas. Eu acredito que com certeza vão te pedir outros exames, e aí varia de caso para caso, os exames que vão te solicitar. Tá? E se pode ser infecção? Pode ser uma infecção de ouvido, pode ser, enfim, pode. Tá? E aí, mas aí você tem outras características, talvez você tenha algumas questões diferenciadas, tem que conversar com o médico. Isso. Tá? Então, É sempre bom você vê procurar, né, um diferente. médico otorrinolaringologista, Isso. de preferência um otoneurologista, que ele vai avaliar de uma forma mais direcionada. A triagem, né, de questão de exames laboratoriais, exames de imagem, os exames serão mais direcionados mesmo para as queixas específicas aí E em relação ao zumbido. Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho síndrome tônica do tensor do tímpano causado por DTM e bruxismo. Já faz um ano com esse problema, se tornou crônico. O que fazer? Então vamos lá. Síndrome tônica do tensor do tímpano geralmente
é um conjunto, né, aí de sintomas que a pessoa chega para a gente com queixas, além do zumbido. Então, a gente tem a síndrome tônica, a gente tem um ouvido também abafado, aquela plenitude aural que a gente chama, às vezes uma tontura muito leve, uma certa sensibilidade na face, às vezes um lacrimejamento dos olhos. Então, é um conjunto de sintomas juntamente com o zumbido e plenitude auricular. Trata-se de um componente aí muscular envolvido, o tensor do tímpano, que é um músculo que fica lá dentro da nossa orelha interna. E nós conseguimos abordá-lo de maneira indireta através de outros músculos que são inervados pelo mesmo nervo, né? No caso aí do tensor do tímpano, nós temos também o tensor do véu palatino, a musculatura mastigatória tem a mesma inervação. Então, a tensão dessa musculatura, nós trabalhamos com mobilizações dessas musculaturas mastigatórias para que esses sintomas da síndrome, né, tônica do tensor do tímpano, esses sintomas possam aí desaparecer. O tratamento fisioterapêutico dá muito resultado nesses casos. Tanto outra pergunta aqui também que eu já vou ligar aqui, que é o zumbido tipo asa de borboleta, né, que é um tipo aí também de zumbido somatosensorial, que é a contração rítmica, né, do tensor do tímpano também. Então, a gente vê com o tratamento fisioterapêutico, com as mobilizações, com os exercícios, nós vemos também um excelente prognóstico. Muitos pacientes têm assim a remissão do sintoma ou até mesmo uma redução muito grande em questão do volume, por se tratar de um zumbido que tem um componente muito forte muscular. Então, dá um resultado muito interessante em relação à abordagem aí, fisioterapêutica. Em relação à crise de Meniere, vamos falar aqui. Uma pessoa falou: tive uma crise de Meniere em dezembro e meu zumbido não sumiu. Antes tinha e ele não sumia. O que a gente pode falar um pouquinho sempre disso aqui, Elise? A síndrome de Meniere é o que a gente chama de hidropsia endolinfática, né? Que é seria um aumento da pressão lá dentro do líquido, lá dentro do labirinto, que se chama endolinfa. E ao aumentar essa pressão, a gente pode ter ali uma lesão nas células ciliadas da cóclea, porque essa endolinfa ela não fica só na região do labirinto, mas ela também conversa ali com a região, com o caracol da audição. Então, a região do labirinto, que é do equilíbrio, ela se comunica com a região da audição. E na síndrome de Meniere, normalmente, quando a gente tem essa alteração nesse líquido, na endolinfa, a gente acaba tendo também um prejuízo aí da audição, que muitas vezes pode ser temporário, ou seja, eu estou tendo aquela crise, aquele momento de crise da síndrome de Meniere, ou da doença de Meniere, e aí a audição pode até voltar. Tá? A questão é que com as crises consecutivas, a tendência é a gente ter lesão nessa região ali, nessas células ciliadas. E aí o zumbido é um dos fatores. Lembrem que zumbido é um sintoma, ele não é uma doença. Então, na síndrome de Meniere, ele é um dos sinalizadores que avisa que uma crise está acontecendo. Muitas vezes ele avisa que a crise vai acontecer. A questão é que, às vezes, essa lesão nessas células ocorre, às vezes uma lesão mínima. Pessoal, a gente acha que para ter zumbido tem que ter uma perda de audição homérica. Não, às vezes, assim, o paciente está dentro da normalidade, só que está um pouco abaixo do que as outras frequências, mas ainda dentro da normalidade, ali a gente entende que aquela região já não está funcionando como deveria, porque se os outros, né, a região aqui, as frequências, por exemplo, mais graves estão aqui em cima, as mais agudas estão aqui, todo mundo deveria estar aqui em cima, então por que elas estão aqui um pouquinho mais para baixo? Porque aqui já não está funcionando tão bem. Isso já é motivo de a gente entender que aquela região já não está funcionando tão bem. E isso pode acontecer na síndrome de Meniere. Então, a gente tem uma alteração ali das células ciliadas que justifica o zumbido permanecer, porque aciona a circuitaria central. Então, o que fazer? Tratar. Tratar não só a síndrome, que você já deve estar tratando, e a síndrome tem diversas estratégias de tratamento, mas aí entrar com um tratamento específico para a questão do zumbido. E aí varia de caso para caso, tá? Até pode ser a parte da psicoterapia. A síndrome de Meniere mexe muito com o emocional, né? Ela é muito sofrida, assim, ela é realmente bastante complicada. Tá? E até tinham perguntado se ela unilateral pode passar para outra orelha. Ela não
passa para outra orelha, se desenvolve. Normalmente a gente tem aí características já da própria orelha, não é que uma passe para a outra. Tá? Então ela pode ser unilateral, mas ela pode ser bilateral também, pode ser nas duas orelhas ou pode ser numa só. Né? Uhum. Tem uma pergunta aqui também, ó, do Joelma Lima. A TM sempre é seguida de dor? Porque sinto zumbido após me alimentar, mas não sinto dor. Então, entendo aqui que ela tem perguntado sobre DTM, né, que é uma disfunção temporomandibular, que é a disfunção aí em relação à articulação temporomandibular. Pode sim ter dor, né, na maioria das vezes é acompanhada de dor. É a questão do zumbido após alimentar, a gente pensa muito na questão assim muscular também, né? Que quando muda o padrão do zumbido, seja volume, frequência ou tipo de som após ou alimentação, né? Movimentação da articulação temporomandibular, da musculatura mastigatória, ou até mesmo exercício físico, tudo que está relacionado com a questão muscular que modifique o zumbido, nós pensamos aí sim em um componente muscular. Então, é preciso, às vezes, fazer uma avaliação para ver só se é questão de modulação ou se tem outros indícios aí de que esse zumbido possa ter componente somático também. É Quer porque falar alguma coisa nesse, disso, Lívia? eu quero só para investigar também questão metabólica, porque nesse caso eu pensaria na questão muscular, com certeza absoluta, né, pela questão Uhum. mastigatória, mesmo não tendo dor, eu tenho distúrbio da articulação e não tenho dor, graças a Sim. Deus. Mas eu pensaria também em descartar uma possível alteração metabólica. Então, se tem aí alguma alteração glicêmica, às vezes a gente tem um pico de glicemia após Ah, alimentação, alguma tá. coisa assim, só para a gente descartar e de Sim. que não tem esse componente associado. Sim, tá, isso, bem lembrado. Porque às vezes a gente pensa só no muscular, mas sim, aí a gente tem que pensar essa questão metabólica mesmo, né? E Questão da pode. alimentação, né? Ótimo. Uma pergunta aqui: zumbido ATM pode ser tratado com fonoaudiólogo? Zumbido deve ser por causas, né, assim, relacionadas à Por TM. causa Sim. relacionada ao sim, pode. A gente, dentro Uhum. da fonoaudiologia, talvez o que a gente chama que é a mãe da fonoaudiologia, a base da fonoaudiologia, é uma área que chama motricidade, motricidade oral e articulação, tá? Nem sei se esse nome já mudou, isso é do meu tempo, que eu sou velha. É, e a motricidade oral e articulação, a gente chama que é a mãe da fono. Então, assim, é onde a fono, na verdade, nasceu. Não foi nem com linguagem, nem com fala, nem com nada. Foi essa parte da musculatura, né? Cervical, pescoço e cabeça. Então, sim, o fonoaudiólogo, ele está habilitado a mexer com isso, caso ele conheça o assunto e ele tenha estudado e trabalhado para isso. Né? Então, Uhum. aí vale saber se esse profissional tem esse conhecimento específico e se tem o conhecimento em zumbido, porque às vezes é uma pessoa que trabalha com motricidade oral, mas vai trabalhar com a parte de, por exemplo, colocou aparelho ortodôntico, vai corrigir posição de língua, vai corrigir vedamento labial, mas não tem um conhecimento específico para essa área. Então é importante ter um conhecimento também mais direcionado, mas pode, tá? Isso aí. Então, o fono e o fisioterapeuta, eles podem trabalhar aí com essa questão do zumbido relacionado com a TM, tá, pessoal? E Outra ambos pergunta. habilitados para zumbido, o fisioterapeuta também, né? Vocês têm também essa Isso. questão, Tem que ter o né? conhecimento, né, Liz? Porque senão vai A gente não tratar a tem na DTM, faculdade. né? Aí pode melhorar o zumbido porque tratou a DTM. Só que nós precisamos de todo um entendimento em relação ao zumbido, né? Porque não é só que a ATM em si, igual você falou, tem toda a circuitaria interna, né? A gente precisa do aconselhamento mais do que nunca dentro de um tratamento para o paciente com zumbido. Então, é muito mais do que só tratar a ATM ou uma disfunção temporomandibular. Por isso, é preciso que o profissional seja habilitado, tenha essa expertise aí realmente em atender pessoas com zumbido, tá? O conhecimento. Outra pergunta aqui, ó. Tive muito estresse, torcicolo, fez PIN e o meu ouvido direito ficou pulsando. Fui ao médico, tinha cera, ele lavou e ficou um som, deve ser a vácuo. Então, o que eu entendo aqui é relacionado à questão do estresse. Ó, o estresse, né, o torcicolo
E daí, pelo jeito, surgiu, musculatura. né, o zumbido. O médico lavou, tirou cera e ele lavou. Então, muitas vezes pode ser questão do zumbido por um acúmulo mesmo, né, de cerumen, quando é retirado, melhora. Só que nós temos aí também outra questão que ela falou aí, estresse, um torcicolo, que a gente pode pensar em algo também assim, muscular, que desencadeou o zumbido. Então, são dois fatores aí que podem ter desencadeado, né? Não sei se foi junto, assim, concomitantemente esses dois eventos, mas aí a gente tem aí duas possibilidades, de estresse e o torcicolo, para ter, se terem sido o gatilho, né, no caso aqui, pelo que eu entendo, a não ser somente a cera. Eu acho que talvez seja, Perguntou sabe aquele copo cheio e a cera é a última gota e faz ele aparecer? Aí Para mim é transborda mais ou também, menos né? isso nesses casos. E aí por isso às vezes você tira a cera e diz, olha, ele mudou, mas ele permanece, ainda tem zumbido. É. E aí Então, sim, aí porque o copo já estava cheio, não era só a cera, é. já tinha coisa. Então, às vezes foi a cera, né, como se diz, que foi o gatilho para que fosse A percebido gota também, né? final. A gota final. Isso. Aí, ó, outra pergunta, sua live vai ficar salva? Vai ficar salva. Meu zumbido é pulsátil e quando gira o pescoço para a direita, ele aumenta. Pode ser muscular? Pode ser Uhum. muscular. Então, a gente sempre, que o zumbido somatosensorial, que é o zumbido somático, né, relacionado com a musculatura, a gente tem vários critérios, digamos assim, de diagnóstico. Então, quanto mais critérios nós preenchermos, o paciente preencher, mais possibilidades nós teremos de que aquele zumbido seja somatosensorial, tenha influência somática, sendo assim uma melhor resposta com o tratamento, né? Fisioterápico ou fonoaudiológico, né? Então a gente vai juntando esses critérios. Então, quanto mais critérios nós temos, nós falamos aí que o prognóstico é melhor em relação ao tratamento, né, Lisiane? Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu acho que é isso mesmo. É Uhum, bem. ok. Então, pode ser ansiedade e estresse? Então, o zumbido, a gente já conversou aqui que pode ter muita relação, né, Lisiane? Com essa questão Pode, aí e talvez a emocional. ansiedade e o estresse mantenham ele incômodo. Então, em alguns Isso. casos, às vezes é a chavinha que falta virar para você poder, enfim, Isso. ficar em paz, independente do zumbido. É, Aqui a gente não diz, né, eliminar o zumbido, mas independente do zumbido, você ficar em paz. Se isso. ele for embora ou não, ótimo se ele for, mas não é uma garantia. Isso. Então, por isso é importante a questão de nós cuidarmos da saúde mental, para que o zumbi deixe de ser o incômodo, deixe de ser o centro, né, da vida, né? O meu zumbido A estava gente dormindo. Ah, pode falar. Desculpa, é que eu fiquei pensando, a gente tem isso de outras formas, né? Para alguns é o zumbido, para outros é o trabalho, para outros é um familiar, para outros, enfim, a gente tem isso, às vezes, de alguma coisa em algum momento da vida virar o centro. Claro, depende da personalidade, algumas pessoas não vivem isso dessa forma, mas reparem que talvez na vida de vocês, em alguns momentos de vida, vocês tiveram isso. E talvez É, agora o zumbido se tornou o centro da situação. Então, até isso, até para mudar essa característica, sai o zumbido, vai entrar outra coisa. Se eu tenho uma característica de personalidade de encontrar alguma coisa na qual a minha vida acaba presa ou girando, eu não consigo ter essa paz e sossego de viver, apesar das dificuldades, dos eventos, das surpresas da vida. Então, é uma coisa para observar e tratar mesmo, assim, procura ajuda, porque senão, até você pode resolver o zumbido, mas só surge alguma outra situação aí na frente. Enfim, isso aí. Aí tem uma outra pessoa aqui falando: meu zumbido estava adormecido, aumentou e tem dias que está baixo e outros altos. Sou ansiosa e estresse, muita coisa. É o que a gente tem falado aqui, né? O quanto interfere na questão da manutenção do volume também, às vezes, mas mais na manutenção da questão da percepção e do incômodo também, né? Aí outra pergunta: o que incomoda é a altura, é o tipo, é o significado que dá para o zumbido? O que fazer para não incomodar? Então, eu entendi que sim, que a pessoa está perguntando se o que incomoda, se é a altura, se é o tipo ou se é o significado que se dá para o zumbido. pesquisas
de milhares não, muitos anos atrás, lá quando eu comecei, o pessoal começou a tentar descobrir isso. O que que é que causa incômodo? Se é o volume, se é o tipo de som, o que que é que piora? E o que a gente descobriu por meio das pesquisas é que o incômodo do zumbido não está ligado ao tipo de zumbido. Que a gente entende, quem tem zumbido fininho vai ter mais incômodo, que tem zumbido mais grossinho, mais grave, não tem incômodo, vice-versa. Não. Tá? Então, assim, o grosso pode incomodar tanto quanto o fino, o tipo chiado incomodar tanto quanto o apito, o tipo pulsado incomodar tanto quanto o contínuo e assim vai, tá? Então, o que as pesquisas sugerem é que não está ligado ao tipo de som. E, curiosamente, não está ligado ao volume. Inclusive, o que as pesquisas mostram é que o volume, ele não ultrapassaria ali 10, 15 a 20 decibéis ali acima do limiar. Tá? O que seria um som, a princípio, bastante fraquinho. Mas a nossa percepção dele não é tão fraca. Então, apesar de ele ser um som de baixa intensidade, não tão intenso, o cérebro consegue engrandecer isso. O cérebro é capaz de fazer isso? Sim, é. Lembra quando você está apaixonado? A pessoa passa na rua, talvez passasse desapercebido se você não tivesse apaixonado, você cruzaria com a pessoa uma vida inteira e nem saberia que a pessoa existe. Se você está apaixonado, você pode ter certeza que você vai estar no meio da multidão, você vai encontrar a pessoa lá. Né? Ou você vai estar no meio da multidão, vai passar alguém com um perfume parecido, você vai lembrar e vai dizer. Então, é a mesma situação. O cérebro consegue engrandecer, dar atenção, aumentar algumas coisas e com relação ao som, ele consegue te jogar essa atenção. É muito comum a gente observar isso em pessoas com misofonia. Misofonia é aquele desconforto a sons específicos. A misofonia, ela gera uma atenção para sons, às vezes, que ninguém escuta. E o misofônico tem um incômodo impressionante. Às vezes diz, tá vendo esse som aqui? E a pessoa diz, eu não consigo escutar, não sei o que você está ouvindo. Não, mas você não está ouvindo, isso é extremamente irritante. Então o cérebro consegue te dar uma atenção e jogar aquilo como uma intensidade muito grande. O que estaria ligado ao incômodo com zumbido, ao que gera o incômodo maior, é o significado. Tá? Então, o que as pesquisas mostram é que não estaria ligado nem ao tipo, nem ao volume, nem à altura, né? O incômodo estaria ligado ao significado que cada um acaba agregando aí, ou que o zumbido ocupa na nossa vida. O que fazer para não incomodar? Depende do que está acontecendo com você. É difícil, a gente não tem essa fórmula mágica, tá? Existem diversas e diferentes estratégias que devem ser abordadas conforme a sua necessidade. É difícil dizer, se você tiver um componente muscular, muito provavelmente você entrando com estratégia, você vai ter uma sensação diminuída do zumbido, você vai ter uma diminuição do incômodo. Se você tiver um componente metabólico, tenha certeza que uma atividade física e uma alimentação correta vai diminuir o teu incômodo, talvez até o volume, a percepção dele reduza também, porque a ativação lá do cérebro diminui, né? Talvez uma psicoterapia vai te ajudar a reduzir o incômodo, uma terapia sonora te ajuda a reduzir o incômodo, talvez uma combinação de muitas dessas estratégias, muito provável, também pode te ajudar a reduzir o incômodo. Essa fórmula eu não vou ter para te oferecer, porque eu não sei exatamente o que é que está envolvido aí no seu zumbido, e aí só avaliando. Não sei se você tem alguma colocação diferente. Por isso é importante a questão da avaliação mesmo multiprofissional, né? Passar por um otorrino, descartar algumas causas, né? E passando pelos demais profissionais para que os fatores que estejam fazendo ali esse zumbido se perpetuar sejam descobertos e tratados. E aí sim, o volume pode diminuir, o incômodo pode diminuir, né? Então é uma avaliação mesmo mais criteriosa aí pelos profissionais em relação à sua queixa aí. Vamos ver aqui, tem uma outra pergunta aqui. Nossa, se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã falando aqui. As perguntas são as melhores, gente. Eu passo a live inteira nas perguntas. O assunto é extenso. Vamos lá, para mais uma aqui para a gente ir terminando. Fiz um botox para DTM e não melhorei em nada. Agora irei começar a fisioterapia especializada, mesmo crônico, e não for motivo de zumbido, a possibilidade de melhorar sem ter certeza de diagnóstico? Então vamos lá, pelo que eu entendi, fez botox para DTM. Atualmente, botox não é uma linha de primeira escolha de tratamento para DTM. Isso já se sabe, os estudos já mostram. Então nós precisamos aí de um tratamento mais conservador mesmo, para em casos muito que não respondem, né, ao tratamento conservador, pensarmos em
aplicação de toxina botulínica, mas não é o tratamento de primeira escolha. É, pelo que eu entendi aqui, DTM, não sei se é crônica DTM ou se é crônico o zumbido, mas sim, se o zumbido estiver relacionado com a DTM, fazendo um acompanhamento aí especializado, provavelmente vai ter uma melhora, ou em relação ao volume, ou em relação ao incômodo mesmo do zumbido. Isso aí o profissional, seja o fisioterapeuta ou o fonoaudiólogo especializado, vai fazer essa avaliação para ver se realmente tem, né, aí o fator mesmo de disfunção temporomandibular relacionado com a manutenção aí do zumbido, tá? Vamos ver aqui, tem mais, deixa eu ver aqui, você viu mais alguma pergunta, Lisiane, para a gente ir Tem uma finalizando em cima, aqui? no caso de ansiedade e estresse, pode ser indicado um antidepressivo para aliviar. Olha, Joelma, o antidepressivo, ele pode muitas vezes ser muito interessante para ajudar a gente no tratamento. Eu sou suspeita como psicóloga, eu sempre digo o seguinte, o antidepressivo é uma excelente bengala, mas ele não é solução. E muito provavelmente não é um profissional que te indicar o antidepressivo. O antidepressivo aqui a gente fala, pessoal, porque o antidepressivo ele trabalha estresse, perdão, trabalha ansiedade, tá? E aí, consequentemente, estresse. Então, quando a gente vai receber uma medicação para ansiedade, vai ser um antidepressivo, porque lá no eixo ele acaba mexendo na ansiedade, no estresse. Mas se você não mudar a maneira como você pensa, você não vai modificar a maneira como você reage às coisas. Em um determinado momento, se tudo der certo e é o objetivo que você retire essa medicação da sua vida, você não modificou a maneira como você funciona. E aí, a chance de você ter, não digo nem zumbido, mas talvez outra questão na sua vida vai aumentar. Então, a minha sugestão é sim, eu não tenho nada contra a medicação, muito pelo contrário, acho que em alguns casos a gente necessita dela até para a pessoa poder respirar e aproveitar o tratamento e realmente conseguir fazer as mudanças que tem que fazer, porque tratamento demanda do paciente muita dedicação, como é nos pacientes em que a gente entra com fisioterapia, né, com fonoterapia, seja lá, precisa de uma parte que é só de vocês, que a gente não consegue fazer por vocês, né? Na psicoterapia, da mesma forma. Né, demanda mudanças internas, demanda a gente fazer mudanças na nossa rotina, né? Eu falei que qualquer psicoterapia vai mexer na sua atividade física, vai mexer no seu sono, vai mexer na sua alimentação. Ai, que saco, sim, mas vai ter que mexer. E a questão da medicação pode ser um baita suporte. Mas se você não modificar o resto, em algum outro momento isso volta no mesmo formato ou num outro formato. Então, sim, pode ser super indicado, eu acho que é uma excelente opção. Mas se tiver já essa necessidade, eu já pensaria em uma psicoterapia para poder te ajudar a fazer essas modificações de uma maneira realmente efetiva e a medicação não ser a única alternativa para você ao longo da sua vida. Enfim. Isso. Ótimo. Mas é porque o que eu vejo também, Lisiane, muitos pacientes são muito resistentes, às vezes, à medicação. Medicação, né, para dormir, por exemplo, aquele calmante, aquele relaxante. Mas melhor é dormir bem com uma medicação do que não dormir, do que não ter um sono reparador. Porque nós precisamos desse sono reparador. Então, às vezes, as pessoas ficam muito resistentes com a medicação, e se esquecem de que a medicação também pode auxiliar, né, nesse processo. Às vezes não vai precisar o resto da vida, mas naquele momento é importante para facilitar todas as outras questões. Então, eu não vejo também o medicamento como algo negativo ou ruim, mas sim como um aliado, né, no nosso tratamento, tanto fisioterapêutico quanto psicoterápico, fonoaudiológico. Então, eu acho que está aí para nos ajudar, a medicação está aí para nos ajudar, Você né? sabe o que eu falo? Quando você tem uma diabetes, eu não vou me medicar. Eu prefiro não me medicar e lidar com isso sozinho. Sim, mas aí você não tem controle da glicose, por mais que eu já estou numa diabetes, a alimentação não está controlando, eu preciso da medicação. Eu prefiro ficar com isso, correr o risco de perder a audição, perder a visão, perder um membro meu por causa da diabetes, ou eu vou me medicar? É que quando Sim. entra as questões emocionais, a gente tem muito medo, tem muito receio, tem bastante preconceito. E sim, É. uma medicação que não é acompanhada, uma medicação que não é bem conduzida, né? Que aí eu começo a colocar 500 coisas juntos e não me trabalho, eu acabo tendo um bololô. Agora, se eu tiver acompanhado, se eu tiver bem conduzido, é uma medicação segura, conhecida,
estudada, por que não em algumas situações a gente lança a mão, né? Alguns transtornos demandam o uso de medicação a longo prazo, talvez por uma vida inteira, mas é custo-benefício, né? Sim. Mesmo caso de diabetes. Sim, é isso mesmo. E uma coisa assim, vamos pra gente. Tem muita pergunta aqui ainda, mas se a gente for olhando, a gente vai ficar Horário aqui para até amanhã. tratar, eu já nem sei que horas são, estou perdida. Já são 9h30, já tem 1 hora de live, então vamos lá. Vamos só para a gente fechar aqui. Super importante tudo que a gente conversou aqui, né, Lisiane? O paciente precisa estar preparado para o tratamento. Ele precisa estar disposto ao tratamento, porque vai depender muito mais dele, como você falou, do que da gente. Nós temos as ferramentas, nós vamos mostrar o caminho e auxiliar no caminho. Só que muita coisa vai depender do paciente fazer, né? Igual como a gente comentou aqui, questão de sono, alimentação, uma atividade física, não Exercício em depende da casa. gente. Exercícios em casa. Então, assim, não depende de nós. Às vezes a gente quer carregar o paciente no colo, né? Gente, o paciente não quer fazer, não sei o quê. A gente quer abraçar o paciente e fazer tudo por ele, mas não é nossa função, né? Então, o paciente precisa estar preparado para essa mudança, preparado para se empenhar em viver mesmo a sua vida, tomar as rédeas, ser protagonista da sua vida e querer viver melhor, né? Então, é difícil? É difícil, né? Nós sabemos o quanto é difícil muitas vezes mudar hábitos, Muito. uma mudança, né, comportamental é muito difícil, mas é necessário para a gente viver melhor, se assim nós quisermos e estivermos preparados para isso, não é mesmo? Eu acho que a gente entende que a mudança sempre ela é difícil, senão a gente já fazia. Se fosse fácil, a gente já fazia o fácil, né? Se fosse Verdade. tranquilo, a gente faz o que é mais fácil. É uma questão de economia, é natural. Nosso cérebro vai querer economizar energia, sobrevivência. Então, assim, se fosse fácil, a gente já fazia. Realmente é complicado. Só que, às vezes, eu sempre digo isso. O zumbido não parece, mas ele é um grande amigo. Eu sei que para você talvez isso agora soe tipo loucura da minha cabeça, mas acredite, o zumbido é um grande amigo, porque de todas as situações que talvez a gente possa viver para nos forçar a fazer mudanças na nossa vida e mudar a nós mesmos e mudar nossas rotinas e as coisas que a gente vai obrigatoriamente ter que mudar para ter qualidade de vida, ele é uma das situações em que a gente tem menos prejuízo real. Poderia ser uma doença, uma coisa grave, em que a gente vai entrar com um tratamento que vai mexer com a nossa saúde física, a saúde mental de uma maneira super intensa. Ele é intenso o suficiente para incomodar o suficiente para que eu faça essas mudanças, mas graças a Deus ele não traz consequências, além do incômodo, que já é bem né, grande o suficiente, maiores. Então ele vai te forçar, sim, de certa maneira, a fazer as mudanças que você precisa, cedo ou tarde. A questão é quanto você vai lutar para fazer essas mudanças, ou quanto você vai se debater para fazer essas mudanças. Eu entendo que é complicado, mas elas serão inevitáveis, porque senão vem outras coisas que vão te forçar a mudar. E graças a Deus, eu sei que não parece, mas o zumbido é de todos, talvez uma das coisas menos impactantes, talvez, do que pudesse nos acontecer. Então, aproveita essa oportunidade, olha para o que você precisa mudar e começa devagarinho, uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, né? Eu tenho que dormir um pouco mais cedo, 15 minutos mais cedo hoje. Conseguir Pequenas mudanças, minutos. né? Que a gente quer dar saltos. Eu vou dormir 3 horas mais cedo. Não vai rolar, gente. Vamos devagar. Ninguém começa a malhar puxando 100 quilos, né? Eu digo, vai quebrar, não tem jeito. Então, vamos fazendo isso aos poucos e vamos mantendo. O negócio é sustentar as mudanças e a gente manter os pouquinhos e fazer essa construção. E aí, o acompanhamento, muitas vezes, de um profissional, seja psicólogo, alguém que possa te acompanhar nesse processo, pode te ajudar nesse caminho. Enfim, se deixar eu falo mais e eu vou encerrar aqui. A gente tem muitas perguntas aqui, tem muitas coisas para a gente falar, mas depois, se deixar a gente fica, né, Lisiane? Mas Fica. assim, a mensagem que a gente tem aqui para dizer é que se você sofre com zumbido, se incomoda com zumbido, procure ajuda, né? Se o profissional fala que não tem o que fazer, procure um outro profissional, porque zumbido tem tratamento, nós conseguimos sim melhorar muito a questão da qualidade de vida, não precisa sofrer por causa do zumbido, não precisa perder qualidade de vida por causa do zumbido. Procure ajuda especializada
que certamente existe, né, Elisiane, luz no fim do túnel, né? Às vezes a pessoa pode achar que não tem, mas tem uma luz no fim do túnel. E tem que acreditar e correr atrás, E porque essa luz existe. persistir, porque os tratamentos nem sempre são assim. Fiz hoje, amanhã eu quero estar. Não vai ser Isso aí. necessariamente tão rápido. Normalmente demanda constância. Então, Isso mesmo. Então não desistam, pessoal, persistência, acompanhe aí com os médicos, fisioterapeutas, fonos, né, Elise? Procure ajuda e vivam a vida aí com mais leveza, porque todos nós temos, né, um zumbido na nossa vida, igual você falou. Às vezes não é o zumbido em si, mas são outras questões que nós precisamos aí trabalhar e conviver com elas. A gente precisa fazer isso da melhor maneira, né? e ser feliz e Obrigada. viver bem. Isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Fico muito agradecida pela sua parceria de sempre. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Lisiane, deixe seu recado aí para a gente terminar essa live. Bom, pessoal, busquem ajuda, a gente está aqui no que a gente puder ajudar, né, André? Se tiverem dúvidas, eu tenho certeza, eu, André, estamos aqui à disposição de vocês, o que precisarem. Obrigada, André, obrigada pelo convite, é sempre um prazer e uma alegria. Vamos ver se a gente se reúne, demorou um ano, né, para a gente se rever. Demorou um ano, mas agora vamos ver se a gente vai faz outra live aí antes de um ano. Novembro laranja, eu acho que a gente deveria pensar aí, ó, em montar uma live. Vamos marcar. Promessa, galera. Pessoal, boa noite, obrigado pela presença. Obrigada, Elise. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, gente.